gente foi no lugar errado. Totalmente vendo, né? Ai, Deus não me filmou, não. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, veio em casa que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Certa vez li uma frase que me chamou a atenção, né, e me fez pensar, uma frase simples, mas que é muito verdadeira. Diz assim: a qualidade de vida de uma pessoa depende da qualidade dos seus relacionamentos. Esse tipo de frase assim, às vezes um pouco, né, aí acho que até que me fez pensar, porque é verdade, né, é verdade. Uma pessoa pode ser muito, não sei, pode ter escassos recursos materiais, mas se tem na sua vida, ao seu redor, tem amor, tem carinho, tem pessoas que se preocupam com ela, né? Agora, tem pessoas virtuosas, né? A pessoa é feliz, né? Tem uma vida boa, tem uma vida de vida, né? Nesse sentido pleno mesmo da vida. E se pensarmos bem nesse aspecto, né? Um pouco dos relacionamentos, a pessoa ter uma convivência harmônica ao seu redor, as bem-aventuranças, que na verdade são as regras, né? As regras que Jesus dá, tem tudo a ver com isso. Pensemos na primeira: bem-aventurados são felizes, né? Felizes os que são pobres de espírito, que significa as pessoas que estão desprendidas que não estão apegadas às coisas, não são pessoas avarentas, não estão preocupadas com os bens materiais e, portanto, apreciam mais as amizades, estão mais abertas, né, aos relacionamentos, e são pessoas, em geral, mais amigáveis, mais amáveis. Bem-aventurados os misericordiosos, uma pessoa que sabe perdoar, né, pessoa que misericordioso, sobretudo, é feliz porque ele não fica carregando, né, às vezes essas dificuldades ou pequenas injustiças que fomos vítimas do passado, coisas assim, porque é misericordioso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça é principalmente o relacionamento, né, com as pessoas. E bem-aventurados os que têm essa fome de fazer o bem ao outro, de dar ao outro o que lhe é devido, né, o que lhe é próprio. Enfim, podemos resumir assim: bem-aventurados aqueles ou felizes os que sabem se relacionar com os outros. Felizes os que ao seu redor criam um ambiente de harmonia, né, e de fato essas pessoas têm qualidade de vida, quer dizer, são felizes.
são felizes. E é fácil também pensar o contrário, né? Quando ao nosso redor há dificuldades nesse sentido, às vezes dificuldades contínuas, então as coisas ficam muito mais pesadas, tudo fica mais pesado. Quando a gente não tem ninguém com quem compartilhar as dificuldades, né? Ou porque, sei lá, um ambiente tenso de briga, né? Que seria muito mais triste, é algo que torna realmente, pode tornar uma vida até infeliz, né? Ou pelo menos, diria, uma vida um pouco mais pesada. Isso acho que todos nós estamos de acordo, né? Agora, vamos pensar hoje que muito, né, da convivência depende de nós, né? Depende da minha atitude, depende também do meu esforço. E é um esforço que todos nós necessitamos, né? Que é justamente esse esforço por vencer essas duas tendências que são, digamos assim, as mais fortes, né? Das tendências ruins que nós carregamos, todos nós temos, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Então vamos pensar agora, né? Proponho assim como nossa reflexão de hoje, pensar como o que seria o orgulho e o egoísmo na convivência e como a gente pode ir combatendo. Tudo isso pensando nessa maravilha que é ter essa harmonia, no fundo, essa paz e alegria, né, ao nosso redor. E fazer a nossa presença na família, no grupo de amigos, dos colegas, onde eu trabalho, no meu estágio, embora agora a gente pode pensar na família, né, que estamos mais em casa, ainda, muitos de nós ainda mais reclusos, como fazer com que a minha presença seja mesmo gerador de paz e harmonia. E eu vou ter mais também alegria, paz, harmonia. Talvez as pessoas também vão corresponder, em geral, na mesma moeda, né? Como dizia São João da Cruz, né? Quando você percebe que não há amor, não há afeto, põe amor e tirarás amor. Então, no fundo, cada um de nós pode pensar, eu vou me esforçar por vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, que são as tendências mais difíceis, né, que mais atrapalham a convivência. Então eu terei essa harmonia, essa fonte também de felicidade. Por que começaram falando do orgulho? O orgulho é justamente definido assim como esse apetite desordenado pela própria excelência. Um apetite desordenado pela própria excelência. Todos nós queremos a excelência, ou seja, queremos fazer bem, queremos ser pessoas boas naquilo que nós fazemos. E isso é bom, tá? Isso não é... Agora, quando isso se desordena, quando a excelência passa a estar na frente, a gente busca... Então o que acontece? Acontece que entra aquela ânsia por sentir-se superior aos outros, aquela incapacidade de aceitar qualquer coisa que fira o meu orgulho, que me coloque um pouco mais para baixo. Né? Basta que alguém aponte, olha, isso aqui não faça assim, a pessoa pode ficar ressentida por causa do orgulho. Né? Que qualquer coisa que rebaixe a minha imagem, a imagem que às vezes eu mesmo faço, né? Puxa, eu sou uma pessoa equilibrada, uma pessoa tal, e de repente a gente, sei lá, solta um grito lá, a gente aí ficamos tristes, ficamos mal, e não sabemos pedir desculpas, porque a culpa é dela, enfim, né? Essas complicações são frutos do orgulho. E na convivência é muito presente, né? Muito claro, porque o orgulho cega. O orgulho cega. E faz com que a gente consiga enxergar só o nosso eu. E faz com que a gente chegue a pensar, não é consciente, claro, mas se a gente parar para verificar as nossas atitudes, a gente talvez vai descobrir em que parece que tudo que eu faço, que eu digo é perfeito, é bom, que as pessoas teriam que valorizar, teriam que aceitar,
e que outras pessoas sim, algumas pessoas são mais chatas, outras são mais inconvenientes, outras não falam nada que preste, outras não sei o quê, mas eu não, né? Enfim, é a tendência de todos nós colocamos um pouco no centro, né? E isso faz, às vezes, com que na convivência eu por exemplo, perca a alegria, né, de escutar outra pessoa, me sinta extremamente ferido quando alguém atrapalha um pouco a minha vida ou mexe com algo que fere o meu orgulho. E muitas vezes perdemos essa alegria, né, de estar com os outros, de conviver. Algumas manifestações, né, na convivência do orgulho por exemplo, a crítica. A crítica. Existe uma crítica que é boa, né? Por exemplo, a autocrítica é boa. A pessoa, puxa, eu errei, eu isso. Existe também uma atitude crítica de uma pessoa madura que sabe avaliar, né? Puxa, isso aqui não é conveniente, isso aqui não é bom. Acho que, né, uma pessoa que sabe, escuta, sabe, já identifica, né, rapidamente o que é uma fake news, né? Fala, isso aqui não está cheirando bem. É uma crítica boa, né? Uma pessoa que tem... Isso é bom. Agora, a crítica do orgulho é de outro tipo. É aquela crítica que faz com que a pessoa tenha esse espírito aguçado para ver o ruim das coisas. Ou que, inclusive, é capaz de enxergar só o lado ruim. Por exemplo, lá vem ela com esse papinho, né? Eu nem começou a falar. A gente já julga que o que vai falar já não tem muito valor. Ou aquele colega fala, ele sempre chega atrasado. Né? E como fala assim, é um preguiçoso, não sei, a gente julga, né? Uma crítica ruim. Como se houvesse dentro de nós aquele sensor que é capaz de ver só o negativo. É como aquela história de um casal, né, de velhinhos, em que saiu lá, a mulher só via o negativo no marido, né? E daí falou, vai lá fazer as compras. Ele foi lá, já com sua bengala, com a perna doendo, foi até a padaria, o mercadinho lá que tinha, né? Comprou tudo, aí trouxe com muito sacrifício aquele cesto cheio de tudo que precisava, e tudo e mais um pouco, e se esforçou, chegou em casa cansado, né? A mulher já olhou o carrinho e falou, você não comprou o jiló, e faltou o jiló, né? E esqueceu que tantas coisas, tudo de bom que fez. Às vezes a gente pode ser assim, né? Às vezes a crítica, né? Esquecer o lado bom das pessoas, as coisas boas que as pessoas fazem. E nos deixar levar, por exemplo, pela ironia. Às vezes uma ironia, um sarcasmo, né? Às vezes a ironia tem muito de criticar, de humilhar, de colocar para baixo. Né? Obviamente que podemos sim fazer aquela ironia, que isso é bom, aquela ironia simpática, né? Que inclusive eleva as pessoas, uma brincadeira, né? Que faz todo mundo rir e que deixa a outra pessoa bem, né? Agora, enfim, isso depende, às vezes pode ser até as mesmas palavras, mas dependendo né, cada um sabe, quando está ironizando, às vezes atrás da brincadeira está uma crítica. Ou não, atrás da brincadeira está um elogio, está um querer fazer o bem, um querer amenizar o ambiente. É o orgulho que cria nos relacionamentos algo que é muito ruim, especialmente em lugares assim fora da família, mas esse espírito de suspeita. E o que essa pessoa está querendo? Né? Ou às vezes pode até sair na família, alguém vem fazer o bem, né? Sei lá, a pessoa fez um propósito, puxa, eu vou tratar bem a minha irmã, e aí chega lá meu irmão com um carinho lá, e foi o que você quer, né? O que você vai me pedir? Né? Esse espírito de suspeita.
nessa falta de confiança. E também é tão comum, isso é muito comum, é a mania de ter razão. Né? Às vezes a gente gosta até de pontificar, né? Fala, não é 30, é 32, não é assim, é assado. E às vezes, muitas coisas, se a gente perceber, não precisava nem comentar, não. São José Maria Escrivá gostava de dar esse exemplo, né? Dizia que às vezes, que diferença faz, né? Se alguém diz que a pessoa tem 30 anos, mas ela tem 32, e se ela diz 30 anos, não tem por que ficar, às vezes não vale a pena, às vezes até pela convivência, não vou corrigir. Mas fala, tá bom, falou errado, deixa passar, né? Muitas vezes. Da discussão, escrevia São José Maria Escrivá, não costuma sair à luz, porque é apagada pela paixão. Quando começa a discutir, então, outra coisa diferente é essa conversa, esse estudo, né? Que a gente pode chamar também de discussão, que é bom, vamos discutir aqui um texto. Então, quando todo mundo está querendo escutar mesmo as razões do outro, então aí sim sai à luz, aí pode ter coisas boas. O egoísmo está cheio de grosserias, muitas vezes, pequenas, às vezes porque são essas ironias, essa mania de ter razão. E é o contrário, né? Quando uma forma de vencer o egoísmo, ou melhor, o orgulho agora, né? O orgulho. Uma forma de vencer o orgulho é justamente cuidar, extremar-se na educação. Extremar-se no por favor, com licença, especialmente dentro da nossa casa, porque aí a gente está mais à vontade e às vezes é natural que a gente possa esquecer, às vezes, né? Essa pessoa está aqui sempre comigo, então a gente já não... eu já sei que eu já pego emprestado mesmo, ela já me deixa, então a gente vai tomando assim liberdades e que às vezes se eu volto a ter a educação, se eu volto a tratar as pessoas como se eu tratasse um colega, uma pessoa que eu estou começando novo no ambiente de trabalho, talvez as coisas melhorariam bastante dentro do nosso lar. Então isso é vencendo o orgulho, né? O orgulho, esse querer sempre ter razão, estar acima, não querer ficar por baixo de ninguém. Então a gente tem que ir contra essa tendência que todos nós temos de alguma maneira. Então, é vencer o orgulho. Depois, outra tendência, essas duas tendências, né, que é o egoísmo. Né? Se o orgulho é como essa busca desordenada pela própria excelência, né? O egoísmo é como esse apetite desordenado pelo próprio bem. A pessoa, e o bem agora, não estamos falando só bem econômico, o dinheiro, mas o bem que é a comodidade, é o tempo, né? É a própria honra. Esse apetite desordenado pelas minhas coisas. E uma das manifestações assim mais quase que sinônimos do egoísmo, no caso da convivência, é esse comodismo. De ficar na minha. Eu posso até estar lá conversando, mas eu estou lá preocupado com as minhas coisas. Eu estou preocupado em me divertir agora com as pessoas. E se o papo tá bom, tá bom. A hora que eu cansar, eu vou embora. Enfim, assim que nesse clima um pouco comodista, né? Que está só pensando em si mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar esse conto, né, grande, enfim, não sei se eu conto, que é A Morte de Ivan Ilyich, de Tolstói, né? Então, é a história de um advogado, né? Acho que um funcionário público, um magistrado, na verdade, né? Lá na Rússia, e que, na verdade, ele vai tendo uma vida assim bem medíocre, né? Mas aí tem uma passagem interessante que diz o seguinte, né? Era uma época que ele começou a convivência dele com a esposa foi se degradando, né? No fundo, é bem a história assim do egoísta. Diz assim o autor: à medida que aumentavam a irascibilidade e as exigências da mulher,
Ivan Illich ia transportando o centro de gravidade da sua vida, né, no caso a vida familiar, para o trabalho. Ou seja, cada vez mais em casa ele se afastava. Exigia da vida familiar tão só as comunidades que esta lhe podia dar-lhe. Se tropeçava com alguma resistência ou mau humor, imediatamente seguia para o seu mundo particular, o do escritório, em que se achava à vontade. Todo o interesse da sua vida se concentrava no mundo do trabalho. E esse interesse o absorvia por inteiro. Ou seja, ele ia se afastando, né, do problema, que no caso ele tinha que era procurar conviver bem com a esposa, e dar volta por cima e ver o que ele estava errando, o que ele podia ajudar, mas não, ele foi. E aí vai contando na história, né, pessoa que vai tendo uma vida assim bem na dele, né? Tá lá, fazia o seu trabalho, era um magistrado, mas depois chegava em casa e ficava por isso mesmo. É um exemplo de uma convivência que não é harmônica, uma convivência que não traz felicidade, que não traz alegria, que não é luminosa. Por exemplo, algumas manifestações desse egoísmo é a pessoa que não percebe, né? Não percebe o bem que pode fazer, não percebe os serviços que pode prestar em casa. Às vezes não percebe que sei lá, o pai está com uma cara mais mal-humorado, que às vezes precisa de uma conversa, ou que precisa só que, sei lá, que ele ponha lá um prato de comida, ou que lhe deixe em paz, né? A pessoa vai deixando, ou falar, não, porque meu pai é assim, nervoso, é mau humor, então eu nem passo perto, e fica por isso mesmo. Como Ivan Illich lá, né, que ia se afastando. A pessoa que se deixa levar, por exemplo, muito pelo nervosismo, pela irritação do trabalho, né, e não sabe vencer pelo bem da família, pelo bem da convivência, pelo bem do outro. Às vezes, muitas pessoas egoístas são aquelas pessoas, podem ser pessoas muito responsáveis, que trabalham bem, que fazem as coisas, que procuram fazer as coisas bem, mas que depois não conseguem, assim, sair, né, desse trabalho para pensar nos outros. Pensando, e aquela outra manifestação é a pessoa que está sempre, digamos assim, defendendo os seus próprios direitos. Ah, não, eu preciso descansar um pouco. Ah, eu já fiz isso. Ontem eu lavei a louça, né? Ah, a semana inteira eu estou fazendo tal coisa. E às vezes, tudo bem, às vezes pode ser até conveniente falar, avisar, né? Ou chamar a outra pessoa para que ajude. Isso também é bom e às vezes é algo necessário e bom, né? Sei lá, por exemplo, uns irmãos menores, né? Para a gente ajudar e envolvê-los, mas veja se às vezes a gente fica muito evocando, né? O que eu já fiz, o que as pessoas poderiam fazer por mim, né? O que eu, né? O seu egoísmo. Se nós vencêssemos, no fundo, né? Esse orgulho de querer ser sempre o primeiro, esse egoísmo de ter as nossas comunidades e nos preocupássemos mesmo com os outros, né? Com ser essa fonte de alegria e paz, essa fonte de convivência, de harmonia, então nós viveríamos mais felizes, sem dúvida nenhuma. Nós estaríamos mais contentes. A nossa presença seria para os outros esse remanso de alegria e de paz. E, por sua vez, também o estar com os outros seria para nós, né, essa alegria, esse remanso onde nós poderíamos encontrar também descanso, né? Nas pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, enfim. Teriam muitas pessoas que a gente
amaria e gostaria mais se nós lutássemos contra o egoísmo e contra o orgulho. Se nós fizéssemos um resumo dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente ia ver que o caminho é esse, né? Por exemplo, né? Antes de oferecer a tua oferta no altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Se alguém te ferir a face direita, qual que seria a justiça, né, estrita? Talvez devolver, né, na face direita, né? Jesus não, se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Puxa, eu já lavei a louça e hoje de novo sobrou para mim. Eu faço. É a outra, né? Isso é oferecer a outra também. É injusto? É injusto, mas é o que Jesus Cristo nos anima. No fundo, às vezes, para isso é necessário vencer muito do nosso egoísmo e nosso orgulho juntos, assim, né? Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Desprendimento dos bens, né? Pelos outros. Eu vou ficar sem esse divertimento, vou ficar sem esse tempinho que eu tinha para mim, pela minha família, por essas pessoas que eu amo. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos, com ele anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te pedir emprestado. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Não julgueis, e não sereis julgados. Isso são algumas ideias, né, que eu extraí do Evangelho, que são, claro, se a gente olha, nossa, são palavras muito exigentes do Senhor. Muito exigentes, e são mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos promete a felicidade. Felicidade de quem se doa, de quem se entrega, de quem no fundo está fazendo o que Cristo fez sempre por nós, né? Que deu a vida por nós. Oxalá fôssemos pessoas em que os outros tivessem uma grande alegria de conviver conosco. Né? Que falar, puxa, que bom que ela está aqui, que bom que ela veio, que bom que ela é minha amiga, que bom que eu... E por quê? Porque está preocupada com os outros, porque quer escutar, porque quer que o outro fale, quer que o outro esteja bem, quer que o outro descanse, quer que o outro... que o outro seja mais, né? Que mostre a sua excelência, se entusiasma com a excelência dos outros, com o descanso dos outros. E por incrível que pareça, assim nós estamos mais felizes. Né? Nós vamos encontrar nos outros essa alegria de estar com as pessoas, de servir as pessoas, de ver o sorriso das pessoas, às vezes o sorriso de estar conosco, né? E isso é uma das maiores alegrias aqui na Terra, essa convivência, que todos nós prezamos, né? Eu sei que nós gostamos, mas se somos assim pessoas que vencem essas reações de orgulho, de egoísmo, então seremos essas pessoas que dão alegria e que dão paz, né? Como gostava de dizer São José Maria Escrivá, né? Que os nossos lares sejam luminosos e alegres, em parte porque eu me empenho por isso, né? Eu me empenho por vencer as minhas más tendências, pensando nas demais pessoas. Isso é viver tudo o que nos pede Jesus no Evangelho, né? Com relação às outras pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.